A Taylor Swift é uma estrela. E eu não estou falando só na questão de que ela é uma superestrela, porque, de fato, ela é superestrela no nosso mundo. Mas todos nós somos estrelas. E eu gosto de parafrasear uma frase muito legal de um astrônomo muito importante chamado Carl Sagan. O Carl Sagan, ele colocou essa frase, que nós somos poeira de estrelas. E nós realmente somos. Tudo que nós vemos, tudo que nós somos, cada pessoa, cada objeto, cada animal, tem um pouquinho de estrelas dentro de si. Isso porque todos os elementos que nós conhecemos aqui na Terra foram feitos durante ou a vida de uma estrela ou durante a morte de uma estrela, exceto hidrogênio e hélio. Esses dois se formaram durante o começo do universo, no Big Bang. Mas todos os outros elementos que nós conhecemos, inclusive o próprio carbono, que é essencial para a nossa vida, foi feito durante a vida das estrelas. Então, imagina, cada pedacinho de nós nasceu de uma estrela. E, quando nós olhamos as estrelas, né, no universo, a gente observa que elas têm elementos, desde o momento que elas nascem. Então, espera lá, não parece paradoxal? Se as estrelas formam os elementos, como que elas já têm elementos dentro de si? Como que aqueles elementos foram parar lá? Bom, uma geração anterior de estrelas, óbvio. E a geração anterior também tem elementos. Então, como que eles foram parar lá? A gente pode voltar e voltar e voltar e voltar até o momento das primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas são chamadas de população 3 de estrelas. Tá? A população 3, ela deu início a tudo. A primeira luz que o universo conheceu foi a população 3 de estrelas. Essa população também deu início à Era das Estrelas, que é a era mais bonita do universo, a era mais luminosa, a era cheia de brilho e cheia de cor que nós vemos, que nós podemos observar o céu noturno. Mas foram com as primeiras estrelas que isso tudo começou. E elas começaram a surgir logo depois de uma era chamada Era das Trevas. Bom, tudo começou com essas estrelas e elas eram muito, muito grandes, muito quentes, muito luminosas. E elas eram só feitas de hidrogênio e hélio, que eram os únicos elementos que tinha ali disponíveis para elas. Né? E, bom, eu gostaria muito de colocar uma foto de uma estrela da população 3 aqui, mas eu não posso, porque nós nunca observamos elas. Simplesmente algo que começou tudo, que começou, inclusive, o processo que nos fez chegar até aqui, esse exato momento, nós não temos ideia de onde encontrar essas estrelas. Bom, a gente consegue entender o porquê. Porque as estrelas de população 3, como eu falei, elas eram quentes, elas eram luminosas, elas eram brilhantes, elas eram grandes. Então, elas têm um tempo de vida muito curto, diferente do nosso Sol, que o nosso Sol vai viver bilhões e bilhões de anos, porque ele é uma estrela pequena, então ele queima o combustível de forma devagar, enquanto as estrelas de população 3 não conseguem. E, então, é óbvio que quando elas queimaram muito rápido, elas morreram muito rápido. Então, elas viveram apenas um pedacinho do começo ali, no final da Era das Trevas, no comecinho da Era das Estrelas. E faz sentido que a gente não consegue observar, afinal, elas não estão mais aqui. Né? Mas é de se esperar que, ao mesmo tempo, tenha se formado pelo menos uma anã vermelha durante todo esse processo, ou algumas anãs vermelhas. E anãs vermelhas são estrelas muito pequenas que podem viver trilhões de anos. Inclusive, se uma anã vermelha foi criada no início do Big Bang, o que não é possível, mas se fosse, até hoje, ela só teria vivido 1% da vida dela. E, mesmo assim, a gente não consegue observar nenhuma estrela da população 3. Então, fica esse mistério pairando no ar. Será que elas existem? Será que o que deu início a tudo existe ou não existe? Bom, essa pergunta realmente é em aberto dentro da astronomia e existem esforços muito, muito grandes para a gente tentar responder essa pergunta. Inclusive com o James Webb Space Telescope. Esse telescópio, que foi lançado em 2021, uma das missões principais dele, bilhões de dólares investidos num telescópio, cadê as estrelas de população 3?
porque ela pode responder muita coisa sobre nós mesmos, sobre os buracos negros supermassivos no centro das galáxias, sobre o Sol, sobre tudo que nós conhecemos, ou seja, basicamente quase tudo parece que está ali e a gente não encontra de forma alguma. Então, quem sabe nos próximos anos a gente consiga responder essa pergunta. Mas, bom, cá estamos e nós somos parte desse processo, porque todos os elementos, né, nos fizeram, e um dia nós iremos chegar ao fim da nossa vida, né? Nós, não só nós, mas também a própria Terra, porque o Sol vai entrar em uma gigante vermelha e é esperado que ele engula a Terra nesse processo. Então, todos os nossos elementos que estão formando nosso corpo, um dia o Sol engolirá. Só que o Sol também vai chegar no fim da vida dele. E, durante esse processo, ele expele gás. E esse gás vai virar parte da galáxia. E, em algum momento, ele pode se encontrar com nuvens, com nebulosas. E o gás pode esfriar com elementos que estavam no nosso corpo e formar mais estrelas. Ou seja, nós realmente somos parte da história das estrelas no universo. E isso é muito legal. É muito incrível e é muito inspirador que nós realmente somos poeira de estrelas, como Carl Sagan disse, né? E, bom, eu falei da Taylor Swift no começo, né, que ela é uma estrela, e ela tem até uma música chamada Starlight, que ela diz, nós dançávamos como se fôssemos luz de estrelas, e ela não estava tão errada assim quando ela disse isso, né? E, bom, a gente tem que ficar muito agradecido porque nós estamos vivendo na melhor época do universo, que é a Era das Estrelas, que a gente pode observar a beleza das estrelas, olhar o céu estrelado, olhar o brilho e as cores. E antes disso era só a Era das Trevas. Depois disso só terá objetos como buracos negros que não emitem luz. E agora não, a gente tem essa oportunidade de observar o céu estrelado. E, bom, de novo, nós somos parte dessa história. Nós somos parte da história das estrelas. E é um privilégio meu compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada.